E o tema que nós vamos passar a estudar a partir deste momento é um assunto muito frequente em provas, é um assunto muito desafiador e que sofreu uma série de alterações com o novo código. Vejam só, atos processuais. Isso mesmo, pessoal. Vamos estudar atos processuais. E aqui em relação ao estudo de atos processuais, você vai, na verdade, estudar comigo aqui por bastante tempo essa temática. Nós temos uma primeira parte, que nós vamos falar de forma, tempo, lugar dos atos processuais. Em relação ao tempo dos atos processuais, a principal parte de estudo aqui é o prazo. Nós temos muita particularidade em relação a prazos, e você vai estudar esses prazos, vai aprender a contar esses prazos direitinho comigo aqui. Perfeito? Então vamos lá, essa é a primeira parte de atos. Depois ainda a gente estuda o quê? Comunicação dos atos processuais. O que é? Citação. O que é? Intimação. O que é notificação? Como que elas podem ser realizadas? Nós vamos estudar também, pessoal, a parte que envolve ali a temática. Nós vamos estudar também a parte que envolve a temática das cartas, carta precatória, rogatória de ordem e arbitral. Ok? Então, retorna na tela. Vamos começar o estudo. Vamos começar o estudo de atos processuais, falando sobre forma, falando sobre tempo, falando sobre lugar dos atos processuais, ok? Vejam só, primeira coisa, pessoal, alguns conceitos iniciais. O que é forma, o que é tempo e o que é lugar dos atos processuais. Conceito simples, pessoal. A forma é o modo como o ato se exterioriza. Como ele deve ser praticado, ok? É a forma como o ato se exterioriza. O tempo envolve o quê? O momento. O momento em que esse ato é praticado. E aqui, quando nós falamos de momento, você vai estudar o prazo. Nós vamos estudar os prazos, ok? E temos também o local. E esse local, ele é o espaço físico. Agora, na verdade, o mais correto é falar no espaço físico, falar só espaço, não necessariamente o físico, em que o ato é praticado. Por quê? Porque nós temos formas de praticar esse ato em ambiente virtual, tá? Mas tudo com seu tempo, aqui é só para localizar vocês a respeito disso. E agora eu pergunto, tá, professor? Eu entendi o conceito de forma, eu entendi o conceito de tempo e do lugar. Mas eu quero saber, para eu entrar bem nessa matéria, eu quero saber o que é ato processual. O que são esses atos processuais, certo? Vejam, pessoal, vamos pensar no nome. O que é o ato? O ato é uma manifestação voluntária, né? Um ato, quando você faz um ato, você manifesta voluntariamente a prática de alguma coisa, né? Uma manifestação voluntária de vontade ou demonstração de algum interesse. Por quem? Esse ato, ele é no processo. Portanto, por pessoas que estão nesse processo. Quem que está no processo? O juiz. O juiz está no processo? Está sim. Ah, professor, o autor e o réu. Perfeito. Mas é só o juiz, o autor e o réu que praticam atos processuais? Não. Os auxiliares de justiça. Eu, quando for fazer uma certidão, perfeito. Você pratica um ato processual. Portanto, pessoal, todas as pessoas que forem sujeitos do processo, não apenas os sujeitos, não apenas as partes, mas todos os sujeitos do processo, e aqui você vai ler, todo mundo que estiver envolvido, perito, avaliador, conciliador, o mediador, a parte autora, a parte ré, o juiz, o oficial de justiça, o escrivão, o chefe de secretaria, todos eles praticam atos processuais. Professor, pode me dar alguns exemplos? Vamos anotar só alguns exemplos de atos processuais a fim de que você possa imaginar. Ah, professor, a contestação é um exemplo, não é? Claro, a contestação é um exemplo por excelência de um ato processual praticado no curso do processo. Mas vejam, pessoal, um requerimento, quando a parte peticiona e faz lá um pedido de uma diligência, é um ato processual? É sim. Ah, professor, uma certidão, uma certidão expedida pelo servidor, é um ato processual? É um ato processual sim, pessoal. Um recurso, né? É um ato processual. E vejam, aqui, pessoal, a juntada de documentos
no processo é um ato processual. Ah, professor, a revelia é um ato processual. Para tudo. Revelia é ato processual? Sim, revelia é um ato processual. Eu falei para vocês que ato processual é uma manifestação de vontade. Então você está errado, professor, porque a revelia o cara não manifesta nada no processo. Uma manifestação por omissão. Vejam, pessoal, a partir do momento em que ele é citado para contestar, se ele contestou, praticou um ato. Se ele deixar de contestar, ocorre o quê? Os efeitos da revelia. Ele está dizendo ao Poder Judiciário, não me interessa, não quero recorrer. Essa omissão é também um ato processual. E aqui eu coloquei ele só para você entender o seguinte, que a omissão significa o quê? Que você pode praticar um ato processual redigindo, você pode praticar um ato processual estando presente em uma audiência, pode até mesmo praticar um ato processual nada fazendo. Né? É a hipótese que nós temos aqui. Perfeito, pessoal? E agora o seguinte, se nós temos todas essas hipóteses de atos processuais, a sentença é uma hipótese de ato processual, nós temos, portanto, uma série de formas para praticar, todas as pessoas do processo podem praticar atos processuais. E o que nós vamos fazer agora? Começar com o estudo da forma. Ou seja, como que esses atos são exteriorizados. Como que esses atos são exteriorizados. E aqui o seguinte, pessoal, quando nós falamos em forma dos atos processuais, nós devemos ter na nossa cabeça dois princípios básicos. Primeiro, o princípio da instrumentalidade das formas e o princípio da publicidade. Então, vem comigo, nós vamos começar a tratar agora a respeito do princípio da instrumentalidade das formas. Perfeito, pessoal? Princípio da instrumentalidade das formas. É fácil. O princípio da instrumentalidade das formas, ele tem, na verdade, pessoal, qual que é a ideia aqui? Vamos lá, antes de eu explicar para vocês e tomar nota de algumas informações importantes. É a ideia de que o direito processual civil, ele é o quê? Um instrumento para realizar o direito material. Ou seja, eu estou devendo para eu tenho uma pessoa que está devendo para mim. Eu vou lá, peço para ela me pagar. Eu vou lá, faço um protesto extrajudicial para que ela me pague. Tento conversar, cobro dela e eu não consigo cobrar aquela dívida. Eu me vejo forçado a entrar com uma ação, uma execução, por exemplo, de título extrajudicial. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo assim para o Poder Judiciário, ó Poder Judiciário, eu não consigo cobrar o que é meu. O meu direito a ter o pagamento dessa dívida em razão de um contrato, de uma obrigação que ela assumiu num contrato comigo, ela não cumpriu. Eu cumpri a minha parte, mas ela não cumpriu. Então eu tenho esse direito, portanto, esse direito, o que eu faço? Eu exerço uma ação, e digo, Poder Judiciário, você me auxilie nisso. A partir daí nós desenvolvemos uma relação processual. E essa relação processual, ela se dá por intermédio de um processo. Esse processo, ele é um instrumento para que no final o juiz consiga pegar os patrimônios de quem está me devendo e satisfazer o meu direito material. Por conta disso, pessoal, o que eu quero que vocês fiquem atentos? Eu quero que você fique atento ao seguinte. Se nós tivermos nós temos lá uma série de regras. Por quê? Porque o Estado não pode simplesmente chegar lá e dizer assim, então tá, vou lá, manda pegar o bem do cara e pronto, paga, resolveu. Não pode. Ele vai ter que ouvir a outra parte. Ele vai ter que tirar a manifestação da outra parte, vai ter que oportunizar a parte a pagar, a parcelar o débito, enfim. Ele não pode simplesmente fazer isso de forma arbitrária. Para que ele não faça isso de forma arbitrária, nós temos um iter procedimental. Professor, eu não sei o que é isso. Vamos só anotar aqui. Nós temos o quê? Um iter procedimental. É um caminho, pessoal. Pense assim, falei em iter procedimental, você pensa um caminho a ser seguido. Primeiro, cita o camarada, depois deixa ele se manifestar, depois produz provas se for o caso, depois tem audiência, daí vem a sentença, daí a execução. Veja, nós temos um caminho a ser perseguido. E todo esse iter, ele envolve o quê? Uma série de atos processuais que serão praticados. E é aí que nós chegamos onde eu queria chegar. Esses atos processuais, eles são
Para quê? Para que no final nós tenhamos uma sentença. Para que no final a gente dê o direito material a quem é devido. Para que seja cobrado aquele valor da dívida, não é mesmo? Portanto, é o seguinte, pessoal. Se nós tivermos alguma irregularidade nesse procedimento, tem problema? Claro que tem. Se essa irregularidade prejudicar a finalidade principal do processo, que é decidir ali aquele problema, aquela situação, não pode, nós vamos ter que refazer esse ato. Agora, se na verdade tiver alguma irregularidade, mas nós chegarmos à finalidade do ato, tem problema? Não, porque o processo é um instrumento. O processo é um instrumento. Se esse instrumento, embora tenha sido usado não da forma mais correta, mas nós chegarmos à finalidade, não tem problema. E é aqui que entra o princípio da instrumentalidade. De acordo com o princípio da instrumentalidade, pessoal, vejam só, de acordo com o princípio da instrumentalidade, nós vamos ter o seguinte, duas informaçõezinhas, que a prática de atos processuais independem de forma pré-determinada. A regra, né, é que nós tenhamos uma liberdade de formas aqui para praticar o ato processual, desde que ele atinja a sua finalidade. Ok? E vejam, pessoal, além disso, se atingir, decorrente disso, na verdade, se atingir a finalidade, ainda que irregular, será o quê? Convalidado. Ou seja, ainda que irregular esse ato, se ele atingir a finalidade, ele será convalidado. E aqui é o seguinte, pessoal, olhem só. O juiz determina a citação da parte ré. Na hora de fazer o mandado de citação, o servidor coloca o número da casa trocado. Era 71, coloca 17. Vai lá para intimar a pessoa no endereço, na casa 171, intima na 17. O cara da 17 recebeu a citação. Essa citação ela é nula, porque ela foi enviada para o local incorreto. Mas, porventura, ele era vizinho. Ele pega aquele mandado de citação e diz assim, poxa, isso aqui é do meu vizinho, coitado, tá ferrado. Vai lá e entrega para o vizinho. O vizinho pega. Quem assinou ali o AR de citação foi o cara da outra casa, né? Mas a pessoa que foi realmente citada tem o AR em mãos. Aí o que ele faz? Ele leva lá para um advogado, sai desesperado, diz, preciso contratar um advogado para resolver esse problema. Leva lá para o advogado acessa os autos e apresenta a contestação. Aí eu pergunto para vocês, essa citação foi regular? Não foi. Essa citação vai ser considerada nula e nós teremos uma nova determinação de citação? Não vamos. Por quê? Porque, na verdade, nós atingimos a finalidade. Nós propiciamos aqui, ainda que de forma irregular, vamos poder propiciar o contraditório e a ampla defesa, que é a principal razão dessa citação inicial. Então, essa citação, ainda que nula, será convalidada. Perfeito, pessoal? Portanto, é isso que você tem que saber em relação a essa parte, em relação ao princípio da instrumentalidade, ok? E vejam só uma questãozinha de prova, Defensoria Pública do Paraná, uma questão de 2015, FCC. Olhem só, os atos e termos processuais, né? Os atos e termos processuais não dependem de forma pré-determinada, ou melhor, de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válido os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade. Certo ou errado? Perfeito. É esse o gabarito da nossa questão e é exatamente esse o conceito do princípio da instrumentalidade das formas. É a hora que
você, se estiver tomando nota, vai anotar essa letra A como o conceito do princípio da instrumentalidade de formas, certo? Legal, pessoal. Vejam. Dependem sempre de forma determinada? Não, a gente viu que não. Não dependem sempre de forma determinada. Letra B errada. Não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se inválidos os atos que de outro modo, ainda que lhe preencham realizados de outro modo, ainda que lhe preencham a finalidade. Não, nós vimos que serão convalidados. Nós temos aqui a chamada convalidação. Portanto, letra C errada. Olhem só, vejamos. Dependem sempre de forma determinada? Não, acabamos de ver que não dependem sempre de forma determinada. Certo? Ok. Dependem sempre de forma... Não, de novo. Vejam só, pessoal. Questão simples, mas uma questão aqui que você tem que ficar atento. É uma questão que pode ser cobrado na prova. Ok? Vamos lá. Portanto, gabarito dessa nossa questão é a letra A. Ok? Mas eu falei para vocês que nós tínhamos dois princípios, não tínhamos? Só para deixar completinho aqui, dá uma olhada lá no artigo 188 do NCPC. Perfeito? Artigo 188 do NCPC. Na sequência, vamos tratar do princípio da publicidade. Falamos do princípio da instrumentalidade, agora é princípio da publicidade. E aqui, atenção. Aqui, atenção, porque esse dispositivo, esse princípio é bem importante. Por quê? Porque nós temos o seguinte, pessoal. O princípio da publicidade, ele é a regra. A regra é que os atos processuais sejam públicos. Em razão disso, vejam só, se você for lá na segunda-feira, não na segunda-feira, numa segunda-feira em dia útil, você for até o Poder Judiciário, chegar lá, abrir a portinha e entrar numa audiência, você pode assistir a audiência. Se você quiser acessar um processo, você pode pedir lá por cartorário para ter acesso ao processo. Não tem problema, certo? É a regra. Mas existem exceções? Existem várias, e aqui nós temos que ficar atento. Certo, pessoal? Vejam só, portanto, quais são essas exceções? Primeira coisa, o princípio da publicidade, ele possui fundamento constitucional. Possui fundamento constitucional. Fundamento esse lá no artigo 5º, inciso e também no artigo 93.9 da CF. Tá bom? São esses os dois fundamentos que nós temos na Constituição do princípio. E aí eu pergunto para vocês, quais são as exceções que temos aqui a esse princípio? Aqui, máxima atenção. Quais são as exceções que nós temos a esse princípio? Vamos colocar assim, EC. Porque não é uma exceção apenas, são várias as exceções. Primeira delas, quando envolver intimidade de partes, certo? Quando for algo que diga respeito à própria parte, então, nesse caso, o processo tramitará em segredo de justiça, e a exceção implica na tramitação em segredo de justiça. Essa é a primeira exceção. Nós temos também a segunda exceção, quando envolver interesse público ou social. Quando envolver interesse público ou social. Quando envolver também a chamada confidencialidade em arbitragem. Professor, essa eu não sabia. Isso é novidade, pessoal. Então, você fique atento aqui em relação à
confidencialidade em arbitragem. Essa é uma novidade que nós temos aqui no nosso novo CPC, a carta arbitral. Eu já vou explicar para vocês cada uma delas, certo? Professor, onde que eu encontro essas exceções? Você vai encontrar essas exceções tanto na Constituição, nesses dispositivos que eu citei aqui para vocês, né? Nesses dispositivos que eu citei para vocês, mas também no 189 do NCPC, ok? No artigo 189 do CPC. E aqui é o seguinte, pessoal, vamos começar tratando dessa confidencialidade em arbitragem. Professor, como assim o processo vai tramitar em segredo? Olhem só, a arbitragem é uma forma de você resolver um conflito por uma jurisdição privada, né? Você estabelece uma cláusula no contrato ou você firma um compromisso após o término desse contrato ou quando surge a lide, de que a solução ela não vai ser levada para o Poder Judiciário. Ela vai ser dada a um árbitro que vai decidir aquele caso concreto. Nessas situações, pessoal, o processo não pode tramitar perante o Poder Judiciário. Sim, eu vou ver lá desde que daquelas regras que nós temos previstas dentro do novo Código de Processo Civil e elas estiverem regulares, vai tramitar perante o poder, perante o judiciário, não, perante o juízo arbitral, né? Por exemplo, não pode ser uma matéria que esteja relacionada a direito indisponível. Por exemplo, um direito de personalidade não pode ser decidido por um juiz arbitral. Mas se for uma questão que envolva um contrato, um pagamento, uma prestação de aluguel, alguma coisa nesse sentido, nós temos possível que essa demanda, plenamente factível que essa demanda tramite perante o juízo arbitral. Aí, pessoal, o processo está tramitando lá na arbitragem. Não interessa para o judiciário, certo? Num primeiro momento, não. Aí, lá na arbitragem, o juiz dá uma decisão dizendo que o árbitro dá uma decisão lá e condena a parte, né? Pergunto, o árbitro pode executar essa decisão condenatória? Não pode, né? Ele vai precisar de apoio do Poder Judiciário. Agora, antes disso, vamos supor ainda que nessa cláusula ou nesse compromisso arbitral nós tenhamos uma regra de confidencialidade. O que significa isso? Independentemente do direito que esteja envolvido, as partes podem dizer o seguinte, que esse processo só interessa a elas, que esse processo vai tramitar em segredo. Ainda que não seja uma das hipóteses que nós temos aqui de intimidade de parte, ainda que não seja uma hipótese de interesse público ou social, elas podem estabelecer uma cláusula de confidencialidade. E esse processo vai tramitar em segredo no juízo arbitral, certo? Ou seja, ninguém vai ficar sabendo desse processo, a não ser os interessados. Isso é plenamente possível lá na arbitragem. Agora, voltando, por exemplo, chegamos na sentença, o juízo arbitral precisa determinar a execução dos bens do devedor, certo? Lá na sentença arbitral. Aí eu pergunto, o árbitro não pode fazer isso. O que o árbitro vai fazer? Vem cá comigo. O árbitro irá expedir uma carta arbitral. Professor, o que é essa carta arbitral? Ele vai expedir essa carta arbitral dizendo assim, Poder Judiciário, me ajude. Eu não posso executar. Você tem o poder de executar contra a vontade e de expropriar bens contra a vontade. Então, eu vou pedir cooperação ao Poder Judiciário, eu, árbitro, peço cooperação ao Poder Judiciário para executar aquela sentença arbitral. Isso é possível? Isso é. Tá, professor, não estou entendendo nada. E onde que entra a questão da publicidade, onde que entra a exceção? Se nessa discussão, nessa arbitragem, houver essa cláusula de confidencialidade, essa cláusula será observada onde? Na carta arbitral. E essa carta arbitral, ela irá tramitar em segredo. Por que ela vai tramitar em segredo? Porque nós temos essa cláusula de confidencialidade, certo? Portanto, é isso que nós temos a partir do artigo 189, tá lá no inciso 4, pessoal, tá? Fiquem atentos, isso aqui é novidade no novo Código de Processo Civil, perfeito? E aqui o seguinte, pessoal,
Ah, professor, essas hipóteses que envolvem intimidade de parte, o que seria isso, pessoal? Vejam, se você for, deixa eu puxar uma setinha aqui, se você for lá no, né? Se você for lá no inciso 2 do artigo 189, nós temos um rol de questões que se relacionam ao direito de família, que dizem respeito ao interesse das partes, ok? Que vão dizer respeito ao interesse das partes. Vem cá comigo, eu estou com o dispositivo em mãos e eu vou ler para vocês. Vejam só, o artigo 189 do NCPC diz o seguinte, que os atos processuais são públicos, certo? Todavia, tramitam em segredo de justiça os seguintes processos. Daí nós temos, inciso 1, interesse público ou social, tá aqui. Nós temos ali, pessoal, ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de criança ou adolescente. Nessas situações, vamos colocar aqui direito de família, nós temos o processo tramitando em segredo de justiça, certo? Professor, o que é separação de corpos? Separação de corpos é o seguinte, pessoal, quando nós temos lá a busca, a retirada, por exemplo, da criança, dos cuidados, só um pouquinho, a retirada da criança dos cuidados, por exemplo, do pai, que deve ficar na guarda, né? Deve ficar na guarda com a mãe, por exemplo. Nós vamos fazer uma separação de corpos, ok? Nessas situações que envolvem direito de família, nós temos também o processo tramitando em segredo de justiça. Então, sintetizando tudo aqui, tramita em regra princípio da publicidade, os atos processuais são todos públicos. Exceções, intimidade da parte, exceção, interesse público ou social, exceção, assuntos confidencialidade na arbitragem. Aqui, intimidade de partes, você vai lembrar dessas questões de direito de família e você vai lembrar também daquelas hipóteses que nós temos lá, preservação dos direitos de personalidade, isso está lá na Constituição, que serão as questões constitucionais. Então, vem cá na tela, essa é a síntese que você tem que saber para a sua prova, certo? Olhem só. Regra, publicidade, exceções, interesse público, deixa eu mudar de cor para contrastar, interesse público ou social, ações sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda também tramitam em segredo. Intimidade com sede constitucional, por exemplo, direitos de personalidade e a cláusula de confidencialidade em juízo arbitral. Isso aqui vai cair, tá? Pode ter certeza que isso irá cair em prova. Portanto, fiquem atentos a isso, ok? E com isso, pessoal, nós vamos encerrar aqui a parte dos princípios. Nós estamos falando de forma dos atos processuais e agora nós vamos falar dos atos processuais praticados pelas partes no processo. Juiz, partes, auxiliares de justiça. Então vem cá, agora um assunto bem gostoso aqui para nós analisarmos. Primeiramente, atos das partes. Aqui é rápido, pessoal. As partes podem praticar uma série de atos. Esses atos podem envolver declarações unilaterais, a contestação, ou bilaterais, um acordo de conciliação, no qual as duas partes peticionam no mesmo sentido e fazem uma declaração de que querem por fim esse processo. Esse acordo de transação, ele é um ato, uma declaração bilateral, ok? Produzem efeitos, pessoal, vejam só, imediatamente. A partir do momento que foi lançada essa manifestação, produz. Tanto é que na medida em que a parte apresenta a contestação, preclui. Ela consuma o ato. Você fala no quê? Em preclusão consumativa. Por quê? Olha só. A partir do momento que o ato processual praticado pela parte, ele se torna o quê? Irretratável. E gera a preclusão consumativa. Irretratável por quê? Porque ele produz efeitos imediatos, ok? Na sequência, veda-se, isso aqui é tranquilo, né, pessoal? Veda-se o uso de cotas marginais, ou seja, não pode ficar escrevendo na margem do processo e também não pode ficar escrevendo entre as linhas, né? Isso aqui pode gerar, inclusive, uma condenação por litigância de má-fé, dependendo do nível que isso for,
o meio ardil utilizado pela parte. Mas a regra geral é o seguinte, se nós tivermos cotas, vejam só, se nós tivermos uma cota interlinear ou marginal, o juiz vai mandar riscar e vai aplicar uma multa de meio salário mínimo à parte. Legal? Fiquem atentos em relação a isso aqui. Pessoal, em relação a... Só uma coisinha. Aqui eu vou puxar uma seta. Efeitos imediatos. Tem uma exceção, tá? Tem uma exceção de um ato processual que não gera efeito imediato. Qual que é essa exceção? A desistência da ação. Por que a desistência da ação não gera efeito imediato? Porque ela depende do quê? Ela depende de homologação. A desistência depende de homologação. Portanto, ela vai, para produzir os efeitos, nós temos necessariamente que haja desistência da ação. Beleza, pessoal? Show de bola, atos das partes é isso. E agora, vamos falar dos atos do juiz, né? Os chamados pronunciamentos do magistrado. Vejam só. Aqui é o seguinte, pessoal. Quais são os pronunciamentos que o juiz poderá fazer? Primeira coisa, o que eu quero que você compreenda. Há uma diferença, né? Há uma pequena diferença entre pronunciamento e atos. Né? Pronunciamento e atos. Por quê? Porque os atos é algo mais amplo. O juiz pode praticar uma série de atos. Por exemplo, lá na audiência, ele está conduzindo uma audiência e durante essa audiência ele vai estar falando, ele vai estar praticando atos na forma verbal, ele vai assinar a ata lá da audiência, é um ato escrito, mas ele poderá também determinar a retirada de alguém que está causando tumulto no ato processual. É um ato material, né? É um ato de força de exercício do poder de polícia. Portanto, pessoal, quando eu falo em atos do juiz, você deve pensar atos em sentido amplo. Desses atos nós temos o mais importante, os pronunciamentos. E quais são esses pronunciamentos? Sentença, decisão interlocutória e despacho. Então, vamos lá tomar nota em relação a esses aspectos, ok? Que tranquilo, né, pessoal? Nós temos o ato, o principal ato, né, que nós mais estudamos é a sentença. Nós temos também a chamada decisão interlocutória e nós temos os despachos. São as três espécies de pronunciamento judicial, ok? Vejam só, nós temos a sentença, nós temos a decisão interlocutória, nós temos os despachos. E aqui o seguinte, pessoal, quando que nós temos uma sentença? Ah, professor, quando o juiz encerra o processo. Não necessariamente, tá? A sentença, ela é conceituada, de acordo com o nosso novo Código de Processo Civil, de três formas. De três formas, professor? Isso mesmo, de três formas. Primeiro, a sentença é o ato do juiz, é o pronunciamento do juiz que põe fim à fase de conhecimento. Ah, mas professor, então o meu conceito está certo. Ele põe termo, acaba com o processo, certo? Não. Na medida em que o juiz põe fim à fase de conhecimento, o processo termina? Não. Ele põe fim a uma fase, a fase de certificação do direito, dizendo se você tem ou não tem direito. A partir daí, na grande maioria dos casos, nós iniciamos a fase de cumprimento. O processo não termina. Portanto, é o ato que põe fim à fase de conhecimento, não necessariamente do processo. Fiquem atentos. Além disso, pessoal, é aquilo que é o ato que extingue a execução. Aqui, consequentemente, põe fim ao processo também. E também será o ato que é denominado como tal em procedimento especial.
Tá, professor, agora eu já não entendi mais nada. Calma. Não desista. Não desista, que é fácil. Vejam só, pessoal. Quando eu falo que a sentença é o ato que põe fim à fase de conhecimento ou que extingue o processo de execução, o cumprimento de sentença, por exemplo, ou a execução, você está pensando assim, beleza, lá no procedimento comum, nós temos dois procedimentos, ou é comum ou é especial. No procedimento comum, você vai ter sentença quando extinguir a fase de conhecimento, você vai ter sentença quando extinguir a fase de cumprimento de sentença. Você também vai ter sentença quando extinguir a execução. Beleza. Agora, pessoal, no procedimento especial, nós temos várias formas de sentença. Para cada um dos procedimentos especiais, nós temos uma sentença. Ou seja, o que for considerado sentença numa ação munitória, é sentença. O que for considerado pelo novo Código de Processo Civil uma sentença no inventário, na decisão de inventário e partilha, é sentença. E qual que é a sentença no inventário e partilha? A expedição, por exemplo, do formal de partilha. O formal de partilha é a sentença de inventário. Vejam, é um conceito diferente. Portanto, você vai considerar para o seu estudo que sentença são essas três situações aqui. Perfeito? Fiquem atentos. Tá, professor, legal. Sentença eu compreendi. Então vamos para a decisão interlocutória, né? O que é a decisão interlocutória? A decisão interlocutória é aquela que resolve incidentes. Ela resolve incidentes. Mas a grande sacada aqui da decisão interlocutória é que ela não põe fim a nada. Ela não põe fim à fase de execução. Ela põe fim tão somente ao incidente. A parte entrou com uma ação. Na contestação, o réu diz assim, juiz é impedido. Ele suscita um incidente. Nesse incidente, nós vamos avaliar se de fato há impedimento ou se de fato há suspeição. Se o juiz decidir que há impedimento ou há suspeição, ele dá uma decisão interlocutória. Pôs fim ao processo? Pôs fim a alguma fase? Não, o processo segue normalmente, certo? Decide algum incidente. Isso é decisão interlocutória. E por fim, quando nada for decidido, é despacho. Né? Quando nada for decidido, nós temos despacho. Nós temos atos sem caráter decisório. Quando nada for decidido, nós temos atos sem caráter decisório. Aí, beleza, professor, estou começando a compreender aqui os atos do juiz, os pronunciamentos do juiz. Nós falamos em sentença, decisão interlocutória e despacho. Mas e os acórdons? Onde que ficam os acórdons? Vejam, pessoal, os acórdons, você tem que saber o seguinte, olhem só. Os acórdons nada mais é o resultado das decisões que extinguem a execução, da decisão que põe fim à fase de conhecimento, e aqui também você pode colocar a questão do procedimento especial, né? Do procedimento especial, ou que resolve incidentes no processo. Portanto, nós temos aqui nessa conta tanto as sentenças como as decisões interlocutórias. Todas essas sentenças e decisões interlocutórias, se forem dados no âmbito do tribunal, são chamados de acórdons. Ah, é só isso, professor? Sim, é só isso. É isso que você tem que saber em relação a conceituação aqui dos acórdons. Tá, professor? E aí eu pergunto para o senhor o seguinte, se nós tivermos uma decisão, o que são aquelas decisões monocráticas? Eu abri o CPC um dia e falar em decisões monocráticas. Vejam, o que você tem que ter em mente aqui? O acórdão é sempre quando essa decisão for dada pelo tribunal. Né? Vamos anotar? É sempre quando essa decisão for dada pelo tribunal, ou seja, for dada pelo órgão colegiado. Quando essa decisão for dada pelo órgão colegiado, pelo tribunal, ela será chamada de acórdão. Mas nós temos também, e você tem que saber disso, nós temos também situações em que essas decisões lá no tribunal são dadas por uma única pessoa. São dadas pelo relator do processo. São dadas pelo presidente do tribunal. E nessas situações nós não vamos falar em decisões interlocutórias, nós vamos falar em decisões monocráticas, dado por um único juiz, embora ele esteja no tribunal. Legal, pessoal? Fiquem atentos, portanto, a essas distinçõezinhas. Vem cá de novo, dá mais uma olhadinha nesse nosso esquema. E com isso, nós vamos
avançando aqui em relação a esses pronunciamentos, certo? Professor, pergunto mais uma coisa para o senhor. Como que fica a questão dos despachos meramente interlocutórios? Eu já ouvi falar alguma coisa disso, o servidor pode praticar, você falou que o despacho é uma atribuição, o despacho é uma atribuição do juiz, é um pronunciamento do juiz. Pessoal, isso aqui eu quero que você fique bem atento. Isso aqui para tribunal é quentíssimo, 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 quentíssimo. Olhem só novamente, olhem só. O despacho, né, é um pronunciamento do juiz, ok? É um ato sem caráter decisório que vai gerar o quê? O mero impulsionamento do processo. Perfeito? O mero impulsionamento do processo. E agora é o seguinte, esse despacho, por previsão constitucional, lá no artigo 93, inciso 10, salvo engano, você dá uma olhadinha lá, ou é no 9, no 10 ou no 11, eu não sei exatamente, mas lá no próprio texto constitucional, artigo 93, nós temos a possibilidade de que esses atos sem caráter decisórios possam ser delegados ao servidor. Ok, e se eles forem delegados, professor, o que acontece? Eles se tornam atos ordinatórios. É isso? Sim, ato ordinatório. O que é o ato ordinatório, portanto? Olha só, é a prática de atos sem caráter decisório, até porque o servidor não pode praticar ato decisório, por quem? Pelo servidor. E agora você não erra isso aqui nunca mais em prova. Esse ato ordinatório pode ser praticado quando previsto em lei, quando a lei autorizar, e a lei autoriza, ou quando for delegado pelo magistrado ao servidor, quando, por exemplo, o juiz edita uma portaria. O juiz edita uma portaria. Ou quando nós temos lá, nas denominadas leis de organização judiciária, prevendo que determinados atos ordinatórios, que são despachos, em regra deveriam ser praticados pelo magistrado, serão praticados pelo próprio juiz. Show de bola? Show de bola. Então, professor, o despacho pode se tornar um ato ordinatório? Pode, e se transforma. Por quê, pessoal? Porque vejam só, o juiz, se ele tiver que dar sentença, decisão interlocutória e praticar uma série de atos processuais, nós temos uma concentração de função na figura do juiz e o processo vai ser moroso. É mais producente e é lógico, é razoável, porque não se trata de uma decisão, o servidor não dá decisão, quem dá a decisão é o juiz, né? Quem dá a decisão é o juiz por meio das suas sentenças, dos seus despachos interlocutórios, mas quando nós tivermos questões que envolvem só o andamento do processo, vista das partes, juntada de documentos, intimação para se manifestar, nessas situações, esses poderiam ser praticados por despacho, mas nós temos a possibilidade de ato ordinatório, você dá fluxo ao processo, você dá um maior andamento. Então, agora, vamos lá dar uma olhadinha como que isso como isso já foi cobrado em prova e poderá ser cobrado novamente, ok? Vejam só, questão da FGV, Tribunal de Justiça de Goiás, questão de 2014, mas uma questão bem interessante para que nós possamos estudar aqui. Vejamos. Maria propõe demanda judicial em face de João, pleiteando danos materiais e morais decorrentes do fato deste ter quebrado a janela de sua casa com uma bola de futebol. Ou seja, beleza? João foi lá e quebrou a janela da casa de Maria, né? Casa de Maria com a bola. Beleza? Vamos lá. O réu, em contestação, não nega o fato e afirma reconhecer a procedência do pedido de dano material. Ele disse, de fato eu quebrei. Ok, de fato eu quebrei. Dei uma bolada lá e quebrei. Afirma que reconhece, beleza. Todavia, impugna o pedido de dano moral. Dizer assim, olha, não causou dano moral nenhum, não. Poxa, só quebrei um vidro. Alegando que ninguém se machucou na casa e que a casa estava inclusive vazia quando ocorreu lá no ocorrido. Portanto, apresenta defesa em relação ao dano moral pleiteado e protesta por provas para comprovar a sua alegação. O juiz do feito, em seu pronunciamento, o que ele vai fazer? Olha só, ele reconhece a procedência do pedido de dano moral, né? Ele reconhece a procedência do pedido de dano moral, portanto, ele dá uma sentença parcial, eu já vou falar disso, sentença parcial de mérito,
em relação ao dano material, né? E determina a produção de provas requeridas, né? Requeridas pelas partes para apurar a existência do dano moral. A natureza jurídica desse ato que julgou, do ato julgador que reconheceu a procedência do pedido em relação ao dano material é considerado? O que é, pessoal? Eu já coloquei aqui, acabei adiantando para vocês a ideia, mas eu li o caso concreto para que você compreenda. E agora, vem cá comigo, que eu quero que você fique bem atento em relação a isso. Olhem só, nós tivemos aqui, pessoal, nós tivemos aqui o seguinte, 2 pedidos. O juiz recebeu e citou, a parte reconhece. O que o juiz vai fazer? Ele já pode decidir esse pedido. Ele já pode sentenciar esse pedido. Cuidado com esse sentenciar aqui para você não errar, certo? E daí ele vai dar seguimento em relação à parte, em relação ao outro pedido formulado, certo? Aí eu vou perguntar o seguinte, professor, o senhor falou em sentenciar, legal? Falei em sentenciar. Aí eu fico perguntando, né? Eu fico perguntando o seguinte, vou perguntar para você o seguinte, essa sentença parcial de mérito, e se chama assim, sentença parcial de mérito, essa sentença parcial de mérito, ela pôs fim à fase de conhecimento? Não. Porque o processo seguiu por dano moral. Ela extinguiu a execução? Também não. É um procedimento especial? Também não. Então não é sentença, professor? Não é. Mas o senhor falou em sentença. Cuidado, pessoal. O que nós temos aqui? Quando nós tivermos uma chamada sentença parcial de mérito, essa sentença parcial de mérito, ela é dada por uma decisão interlocutória. Mas, professor, o senhor falou em sentença. Justamente, cuidado. A doutrina fala, o CPC fala em sentença parcial de mérito, mas, na verdade, nós temos uma decisão interlocutória. Vejam só, portanto, agora vai ficar fácil você responder. E é justamente isso que eu quero te provocar para que você compreenda o conceito, de sentença que acabamos de ver. É uma sentença definitiva? Não. É um despacho? Não. É uma sentença terminativa? Não. É uma sentença determinativa? Não. Portanto, gabarito da nossa questão é a B. Interessante? Muito interessante. Uma questão um pouco mais aprofundada, mas é uma questão que é algo que você tem, principalmente no novo Código de Processo Civil, ficar atento aqui para não errar esse assunto em prova. Legal, pessoal? Legal. Ok? Vamos à frente aqui tratar de mais uma questãozinha agora, uma questãozinha aplicada pela FGV, né? Pela FGV agora na DPE do Rondônia. Vamos lá. Legal. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Princípio, você já sabe, princípio da instrumentalidade das formas. Outro sim, os atos podem ser classificados em atos da parte, do juiz, do escrivão. Em relação aos atos a seguir elencados, é correto afirmar. Olhem só, essa aqui se você errar, se mate. Tô brincando, pessoal. Vejam lá, vejam só. A sentença é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente? Não. Não, pessoal. É a decisão interlocutória. Portanto, letra A está errada. Os despachos são todos os atos que encerram o processo? Não, despacho não encerra processo. Sentença encerra processo. Tranquila a questão. Vamos lá, pessoal. Letra C. A sentença é o julgamento proferido pelos tribunais? Não, é um acórdão. Nós falamos que sempre quando for para o tribunal é um acórdão. Portanto, a letra C está errada. A juntada e a vista obrigatória independem de despacho do juiz? Sim. Devendo ser praticados de ofício pelo servidor? Claro. Portanto, letra D, correta e gabarito da nossa questão. Ok? Vamos lá, pessoal. Os despachos, decisões, sentenças e acordos serão redigidos e assinados pelo escrivão? Não, pessoal. Assinado pelo próprio juiz, né? O juiz a decisão é dele, portanto, a letra D é a correta e gabarito da nossa questão. Portanto, pessoal, vejam, ninguém precisou se matar aí, depois vocês não vão me culpar por instigação ao suicídio. Legal?
Letra D, gabarito da nossa questão, questãozinha super fácil. Mas por que que é fácil? Porque você veio prestando atenção, você vem acumulando conhecimento e a partir daí nós vamos que vamos decolando no estudo de atos processuais. Legal, pessoal? Vem cá comigo, nós vamos tratar rapidamente a respeito dos atos dos servidores, pessoal. Atos dos servidores. Aqui é o seguinte, né? É bem tranquilo, pessoal, sem entrar muito em problemas aqui, não precisamos nos preocupar muito em relação aos atos dos servidores, mas veja, alguns conceitinhos fundamentais para a sua prova. Primeiro, protocolo. O que é o protocolo? Marca a propositura da ação. É aquele ato mecânico lá, para quem já foi estagiário há um bom tempo como eu, você ia lá com a petição, você pegava a petição, chegava lá no balcão da vara, dava a petição para o cartorário pegava a petição e fazia assim, pulava na máquina, daí passava um negócio e fazia um registro aqui de um código de barras. Esse era o protocolo. Esse protocolo, com aquela datazinha que estava colocada ali, marcava a propositura da ação, certo? É o que nós tínhamos aqui em relação a isso, pessoal. Vejam, registro. Registro, na verdade, nada mais é do que ato de documentação, né? Você vai indicar os dados referentes ao processo, para fins de consulta, envolve dados estatísticos, quem são as partes, qual que é a natureza da ação, qual é o valor da causa, quando entrou, enfim, esse é o registro. Na sequência, pessoal, nós temos também a distribuição. Né? Nós temos a distribuição, ou seja, uma vez protocolada a petição inicial, ela vai para uma pilha. Basicamente é isso. Ela vai para uma pilha. Ela está naquela pilha e daí nós fazemos o quê? Nós vamos... são 10 juízes, então 10 petições, cada um pega uma. É um modo aleatório, imparcial, de dividir o trabalho lá entre todos os magistrados, ok? E a autuação envolve colocação de capa, juntada de peças, documento, rúbrica, etc. Ok, pessoal? Aqui é o seguinte, né? No processo eletrônico, nós não temos a autuação, certo? Por quê? Porque ela se dá de forma automática. Você não vai pôr capa no processo que tramita eletronicamente. Você até põe uma capa lá, mas o próprio sistema, o servidor dá autorização e o próprio sistema faz todo o trabalho, ok? Vem comigo, rapidamente, para nós concluirmos aqui, alguns dispositivos relevantes em relação aos atos dos servidores, tá? Seguinte, pessoal, o artigo 207 prevê que devem ser numeradas e rubricadas as folhas, né? A parte ao procurador e ao membro do Ministério Público, defensor e auxiliares da Justiça é facultado rubricar as folhas. Cuidado, eu já vi questão dizendo que é obrigatório rubricar as folhas. Não é, pessoal, é uma faculdade, tá bom? Não precisa constar todas as toda rúbrica em todas as folhas. Em relação ao artigo 208, os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. Tá? Pessoal, o que é o termo? É algo que é gerado pelo servidor dizendo assim, ó, eu fiz a intimação, eu fiz a certidão, eu incluí no diário, tá bom? São os termos que vocês vão praticar, o que vai dizer que vocês fizeram o ato processual no prazo que o juiz exigiu, por exemplo. O servidor faz termo de conclusão, dizendo, ó, eu mandei o processo para julgamento. Se você demorou, juiz, o problema é teu. Mas eu, no meu prazo que eu tinha para mandar, eu mandei. Tá? Termos, por exemplo, termos de juntada, termos de vista, né? Termos de conclusão e outros semelhantes, ok? Aqui é o seguinte, pessoal, é lícito o uso de taquigrafia e de estenotipia. Professor, o que é isso? Aqui é nada mais do que abreviatura. Formas de abreviatura. Isso aqui é comum na audiência. Tá? Isso aqui é comum na audiência. Professor, qual a diferença, né? Qual a diferença entre taquigrafia e estenotipia? Aqui a abreviatura é à mão, aqui ela é por aparelho mecânico. Computador, tá bom? Então, tranquilo, pessoal. Né? Na verdade, é só para você não... eu estou lendo lá o artigo 210, fiquei em dúvida. Tá aqui, ó.
conceitinho simples para vocês, perfeito? 211, não se admite nos atos e termos processuais espaços em brancos, né? Salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas, rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas pelo juiz. Ok? Então agora vem na tela, né? Agora vem na tela. Só lembrando que todos esses atos aqui agora, a ideia é que eles sejam praticados de forma eletrônica, ou melhor, a tendência é que eles sejam praticados todos de forma eletrônica, mas ainda existem muitos órgãos judiciários ainda que não estão aparelhados, que não têm sistema, que os processos não estão digitalizados, ou que ocorre o pior, né, pessoal? O processo tem parte que tramita no físico, porque são processos antigos, tem parte que tramita na forma digital. Beleza, pessoal? E agora é o seguinte, nós vamos falar, para concluir a parte de formas, de dois assuntos importantíssimos, né? Importantíssimo para a sua prova. Você anota, como diz o professor Rosenval, é a hora de você tatuar esses assuntos no cérebro. Você vai anotar aí para ler e para estudar comigo, não precisa nem anotar para ler, porque você vai ler comigo. Artigo 190 e artigo 191 do NCPC. Professor, por que o senhor está destacando esses dispositivos? Por um motivo muito simples. São duas novidades das mais relevantes no novo Código de Processo Civil. Nós temos, pessoal, os negócios jurídicos processuais e os calendários e a calendarização procedimental ou processual, tá bom? Então vem cá comigo na tela, mantenham o foco aqui, pessoal, assunto muito importante para nós. Olhem só, o artigo 190 diz o seguinte, primeiro, o que seria esse negócio? Vamos lá, começar pela terminologia. Professor, o que é um negócio jurídico? O exemplo mais fácil de negócio jurídico é um contrato. Contrato é um negócio jurídico, certo? Legal. Aí eu pergunto para vocês, negócio jurídico processual, então é um contrato no processo? Matou, você já sabe o conceito. De forma bem simples, de forma bem didática, o negócio jurídico processual nada mais é do que um acordo das partes no processo. Ah, professor, mas como que nós vamos fazer? É o acordo de conciliação? Não. É um acordo em relação ao procedimento. É um acordo que diz respeito à prática dos atos processuais. Ah, professor, então isso não pode. Como que as partes vão fazer acordo? Pode sim, tanto pode que tem o artigo 190. Claro, tem uma série de condições. E aí você presta atenção. Vejam só. Versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição, direitos disponíveis, direitos que podem ser dispostos por vontade das partes, ou seja, não pode ser alguma coisa que se refira a direito à intimidade, a direito de personalidade, a direito de família, a direitos que não admitem lá a transação, que a gente já estudou. Nesses direitos, eles não são autocomponíveis, eles não se sujeitam à conciliação. Mas se for uma questão envolvendo um aluguel, envolvendo um contrato, a entrega de um veículo, por exemplo, nós temos a possibilidade desses negócios, certo? Primeira limitação, então, vejam, apenas direitos autocomponíveis. Em relação a esses direitos, é lícito às partes plenamente capazes. E aqui, cuidado de novo. Ah, professor, então a parte tem que ser plenamente capaz? Sim. Então quer dizer que se ela estiver representada, se for uma criança representada, ou se for um adolescente assistido perante o Poder Judiciário, ele não poderá praticar negócio jurídico processual? Sim. Ó, duas limitações. Autocomposição e partes plenamente capazes. Olhem só. Podem estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, sobre seus poderes, sobre suas faculdades, sobre os deveres processuais, antes ou durante o processo. Ou seja, eles podem, por exemplo, dispor sobre ônus da prova, dizer assim, não, aqui quem vai fazer a prova é só o autor. Pode. Se o autor não conseguir fazer prova, esse processo cai. Pode. Eles podem dispor a respeito de poderes, dizendo assim, não, aqui nós vamos apresentar apenas provas documentais. Não há nenhuma limitação. Sério, professor? Sério. Eles podem dispor que os prazos recursais,
eles serão reduzidos pela metade ou ampliados por 2 vezes? Podem também, não há nenhum problema. Nós já vamos tratar, na verdade, que uma das espécies de negócio jurídico processual é o calendário. Já falamos. Vejam, também é muito importante. Olhem só. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará. Pessoal, eu falei em homologação? Não, professor, ele está falando aqui que o juiz controlará. Portanto, não é necessária a homologação para a prática de negócio jurídico processual. Fique atento, isso aqui vai cair muito. O juiz não precisa homologar o negócio. Ele vai controlar a legalidade, ele vai ver se é válida, certo? Tem duas exceções referentes aqui, duas exceções em relação a esses negócios jurídicos processuais que não poderão ser adotados. Quando? Quando nós tivermos hipóteses recusando-lhe a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão desse negócio jurídico processual, ou se alguma das partes estiver em condição de vulnerabilidade. É o exemplo. Por exemplo, né, é a situação na qual nós temos, por exemplo, um negócio jurídico processual feito em contrato de adesão de direito do consumidor. Não pode. Vulnerabilidade. Um contrato um negócio jurídico processual envolvendo um idoso que é réu na ação ou que é autor na ação. Também não pode, certo? Portanto, essas são as 3 limitações que temos. Quando nós tivermos uma situação que o juiz declarar que ela nula, cláusula abusiva em contrato de adesão ou situação de vulnerabilidade. Ok? Fiquem atentos a esse dispositivo, a esse 190. Ok, pessoal? Olha aqui um conceitinho doutrinário de negócio jurídico processual que nós lançamos aqui para vocês. Vejam, é um fato jurídico voluntário que as partes regulam, dentro dos limites fixados pelo ordenamento, certas posições jurídicas processuais ou alteram o procedimento. E vejam, pessoal, ele vai dispor tanto sobre situações jurídicas processuais, ônus de prova, por exemplo, como vão alterar o procedimento, né? Dizer aqui não cabe recurso, aqui cabe recurso, recorre em prazo em dobro, enfim, pode isso ser disposto, tá? O que eu quero que você lembre? Que apenas direitos que admitam autocomposição, apenas direitos que admitam autocomposição, podem ser estabelecidos, né? Ou vamos colocar aqui o conteúdo. O conteúdo. Esse conteúdo pode versar tanto sobre regras de procedimento, como também sobre posições processuais, condições processuais. Além disso, conforme nós vimos, pode ser antes ou durante. Professor, pode ser após? Eu pergunto para você como, meu amigo. Se for após, o processo acabou, não tem como negociar mais, tá bom? Antes ou durante o processo. Então fiquem atentos aqui. Fiquem atentos aqui a isso. Vejam, o juiz, né? O juiz, ele vai atuar no controle de legalidade, ok? O juiz atua no controle de legalidade e essas são as informações que você tem que lembrar em relação ao negócio jurídico processual. Perfeito, pessoal? Tem gente que está falando o seguinte, que nós temos agora, dentro do direito processual, um princípio do autorregramento da vontade, ou seja, as partes podem regrar, podem dispor, podem disciplinar como vai ser o procedimento processual. Elas podem, por exemplo, vejam só que situação engraçada, a parte vai entrar com uma ação contra a outra parte. Ela já sabe que ela vai entrar, já conhece a empresa, já entra com diversas ações em relação contra essa empresa. Ela liga lá e diz o seguinte,
ó, é o seguinte, eu vou entrar com uma ação com você, aquela ação tradicional que nós sempre entramos, eu tenho mais um cliente aqui, blá, 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 isso acontece muito na prática. Aí eu vou dizer o seguinte, vamos estabelecer algumas regras em relação a esse processo, para que a gente consiga resolver ele de forma mais dinâmica, para que não gere tanto trabalho para o escritório, para que não gere tanta despesa para as duas partes? Vamos sim. Eles estipulam um negócio jurídico processual, por exemplo, prevendo um trâmite mais célere desse processo. Isso é possível, perfeito? Como pode ser também depois, no curso do processo. Eles podem, em determinado momento, dispor a respeito desse negócio jurídico. Legal, pessoal? E aqui o seguinte, negócio jurídico, portanto, um contrato dentro do processo, para tratar do processo, ele é admitido. Uma das formas em que nós temos desses negócios jurídicos processuais é a calendarização procedimental. Calendário procedimental. E aí o artigo 191, que eu quero que você fique atento para a sua prova. Vejam só. De comum acordo, e aqui já começa com informação relevante, pessoal. Olhem só. De comum acordo entre quem? Entre o autor e o réu. O juiz, o réu e, portanto, o juiz, nós temos um comum acordo entre o autor, entre o réu e o juiz. Eles podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, como for o caso. Como assim, professor, calendário? Vem cá comigo que eu explico para vocês. Olha só que legal. Eles podem, por exemplo, apresentar uma petição ou numa audiência inicial, na audiência inaugural, eles podem fixar um calendário. Ou seja, eles podem dizer o seguinte, ó, a próxima audiência ela vai ocorrer no dia 30 de maio. Aí, nós vamos nessa audiência ouvir as partes. Aí depois, perdão, 30 de maio. Aí depois, lá em 30 de setembro, nós vamos deixar designada a data da perícia. E aí o seguinte, data da perícia é 30 de setembro. Aí depois eu já quero que no 10 de outubro as partes vão apresentar alegações finais e a sentença é lançada em 30 de outubro. Ou seja, eles vão estabelecer exatamente a data em que os atos processuais serão praticados. Isso é possível? Isso é expressamente previsto agora no NCPC. Aí aqui, pessoal, tem uma série de coisas legais que você tem que ficar atento. Primeiro, professor, lá no negócio jurídico procedimental, o negócio jurídico processual, a regra geral que nós vimos lá, dizia o seguinte, que não era necessária a homologação do juiz, certo? O juiz controlava a legalidade, perfeito. Aqui o juiz participa? Sim. Por quê, professor? Poxa, eles vão marcar audiência. Se nós temos que ver se na pauta do juiz há disponibilidade. O juiz já vai participar também e também tem que estar de acordo, devem participar desse comum acordo. Portanto, vejam só, nós precisamos primeiramente do comum acordo entre o juiz e as partes, ok? Vejam só, pessoal, esse calendário vincula, até mesmo por isso, ó, vincula as partes e vincula o juiz. E os prazos que neles forem, os prazos estabelecidos nesse calendário serão modificados apenas em casos excepcionais devidamente justificados. A regra é que não haja alteração desse prazo, porque senão não tem validade nenhuma esse contrato, concorda comigo? Senão não tem validade nenhuma esse contrato. E aqui o seguinte, pessoal, a regra mais importante. Dispensa-se intimação das partes para a prática do ato processual ou para a realização de audiências cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Legal, pessoal? Claro, se a parte já está sabendo que ela tem audiência em determinada data, que ela tem que apresentar alegações finais em determinada data, ela não precisa ser intimada. Ela que cumpre o calendário ao qual ela se submeteu de livre e espontânea vontade. Isso é o que temos em relação a calendário procedimental. Legal, né, pessoal? Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte, que seja instituído um procedimento, né? Que seja instituído, perdão, uma ordem fixa e as partes possam ter previsibilidade de quando o processo vai acabar, nós tenhamos maior celeridade, nós tenhamos economia, porque não precisa ficar mandando AR, não tem custas nesses ARs. Vejam só, muito legal a ideia que nós temos aqui, certo, pessoal? Então dá mais uma olhadinha, como eu fiz em relação a outra hipótese, né? Eu vou colocar à parte um conceitinho doutrinário e nós vamos listar algumas informações relevantes a esse calendário procedimental. Vejam, pessoal, o calendário procedimental é uma técnica processual que ela é voltada para gerir de forma eficiente o tempo no processo.
Legal? No qual o juiz e as partes, em regime de diálogo, vão acertar datas para a realização dos atos processuais. Muito interessante, né? Aqui é o seguinte, pessoal, as informações que você tem que ficar atento para a sua prova. Primeiro, né? Partes mais juiz, tá? Partes mais juiz. Nós precisamos aqui, de acordo com o que nós vimos, um comum acordo. Né? Comum acordo. O juiz, ele terá, de certa forma, que homologar nessa decisão, ele terá que participar, ele terá que aceitar esse calendário, porque ele se vincula, tá bom? A partir daqui, a partir do acordo formado, ele vincula a todos. Ele vincula ali a todos os interessados, ok? Pessoal, esse calendário, ele atende a regras de efetividade, ele atende a regras de economia processual, ele traz também segurança jurídica, porque ele gera uma previsibilidade quando os atos serão praticados. Olhem só, efetividade, economia e segurança. Perfeito, pessoal? E aqui é o seguinte, né? Essas são as principais informações. Ah, e por fim, estava quase esquecendo aqui, ele independe de intimação. Perfeito, pessoal? Portanto, fiquem atentos em relação, em relação a isso. Você já viu aqui que eu separei questõezinhas para nós. Ok, pessoal? Vejam, nós temos o negócio jurídico processual e nós temos o calendário procedimental, novidades quentes no novo código. E isso está caindo muito, pessoal. Eu tenho acompanhado provas, né? Nós temos ainda poucas provas, né? De direito processual para tribunais do ano de 2017, mas elas já estão caindo e isso vai cair bastante em concurso público, tá? Então vejam só, duas questõezinhas de prova que eu trouxe para vocês, aqui ó, para vocês analisarem. Olhem só, à luz do novo Código de Processo Civil, julgue o item seguinte, referente aos prazos e aos atos processuais. Olhem só, são dois itens ali para nós julgarmos. Primeiro deles, as partes poderão negociar as datas em que os atos processuais serão praticados, desde que essas datas atendam às especificidades do processo. Certo ou perfeita? Tá certo, pessoal. É justamente isso que nós vimos em relação ao calendário procedimental, ok? E daí a seguinte, vejam, as partes capazes podem, antes ou durante o processo, convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, sendo sempre, olha só, sempre indispensável a homologação judicial? Não, a gente viu que não há homologação judicial quando se tratar de negócio jurídico processual. Portanto, a segunda assertiva está incorreta. Vejam só, na primeira, pessoal, nós tivemos uma regra que disciplinou o calendário, né? Na segunda, nós tivemos uma que disciplinou o negócio jurídico, ok? Portanto, a primeira está correta, a segunda está incorreta. Legal, pessoal? Vejamos só, com isso nós avançamos e terminamos o estudo de formas. Vejam só, nós concluímos o estudo de forma dos atos processuais, como que eles vão se exteriorizar, algumas regras em relação à exteriorização, e agora nós vamos analisar a parte referente ao lugar dos atos processuais. Professor, em relação ao lugar dos atos processuais, eu tenho uma série de dúvidas aqui que eu quero esclarecer. A primeira delas diz respeito ao seguinte, esses atos eles não devem ser praticados em regra, lá perante o Poder Judiciário? Sim. Tudo bem, então ótimo. Essa é a regra geral, certo? Perfeito. Até aí o teu raciocínio está correto.
Mas eu queria saber também o seguinte, tá, esses atos são praticados em regra lá perante o Poder Judiciário. Como que fica a prática eletrônica de atos? Se o camarada pratica em casa. Veja, pessoal. Cuidado. Na medida em que, e aqui você tem que fazer um esforço de abstração, eu vi uma questãozinha só explorando esse assunto, uma questão um pouco mais complexa, mas eu acho que você vale a pena o raciocínio aqui. Ela diz o seguinte, que na medida em que você acessa o ambiente virtual do tribunal, e aí se eu estiver errado, que vai me corrigir o professor Victor Dalton, né, de informática, à medida em que você acessa o ambiente informatizado do tribunal, você está no tribunal. Você estará praticando um ato dentro da sede do juízo, claro, de forma eletrônica. Perfeito? Mas vamos lá tratar a respeito da parte em relação ao lugar dos atos processuais. E aqui é bem tranquilo, pessoal, matéria que não gera maiores dificuldades para nós. Beleza? Vejam só. No que diz respeito à prática dos atos processuais, o que nós temos que saber? Como eu disse para vocês, qual é a regra? Né? Professor, a regra é que os atos processuais eles sejam praticados na sede do juízo. Perfeito. Lá na sede do juízo, lá no tribunal respectivo. Tá, mas se o senhor colocou que tem regra, é porque nós temos exceções. Isso. E aí que você fica atento. Nós temos exceções. E essas exceções é que vão ser cobradas na sua prova, ok? E aqui, olhem só, acompanhem comigo. Nós temos 4 exceções a serem estudadas. A primeira delas, pessoal, é a deferência. Deferência. Professor, vamos falar português? Sim. A deferência, se você tiver com o CPC em mãos aí, ou com o material em mãos, você dá uma puladinha lá no artigo 454 do NCPC. Qual que é a ideia aqui, pessoal? A deferência é o seguinte, se o juiz pretender a oitiva de uma autoridade, a depender da autoridade que estiver disciplinada lá nesse 454 que eu expus aqui para vocês, ela será ouvida não necessariamente na sede do juízo. Ela vai ser ouvida no local que trabalha, ela vai ser ouvida por carta, ela vai ser ouvida de outras formas. É isso que nós temos aqui por deferência. Se aplica em relação às autoridades. Perfeito, pessoal? Portanto, essa é a primeira exceção que nós temos aqui em relação à sede em relação à prática de atos processuais na sede do juízo, beleza? Nós também temos a possibilidade de prática de atos processuais fora da sede do juízo, quando envolver o quê? Interesse da justiça. Quando envolver interesse da justiça. Professor, me dá um exemplo que fica mais fácil. Sim, nós temos o caso da vamos arrumar aqui, da inspeção judicial. A inspeção judicial muitas vezes ocorre fora da sede porque o juiz precisa se deslocar para efetuar a inspeção nas coisas ou na coisa ou na pessoa. Beleza, pessoal? Vejam, nós temos ainda a possibilidade de prática fora da sede a depender da natureza do ato. Natureza do ato. Esse ato poderá ser praticado fora da sede. Qual que é o exemplo que eu posso citar aqui para vocês? Intimação. Por oficial. O oficial comparece à residência e faz a intimação. Nós temos a penhora. São atos que são realizados fora da sede do juízo. E por fim, nós temos a possibilidade de prática de atos fora da sede do juízo. Em que hipótese? Quando nós tivermos obstáculo arguido pela parte. A parte argue, claro, o obstáculo arguido pela parte e o juiz assim entender que há obstáculo. Tá? O exemplo que eu posso citar para vocês é a oitiva de pessoa enferma.
o juiz poderá, a depender do caso, se deslocar até a sede do tribunal para ouvir a parte, ok? Portanto, em relação ao lugar dos atos processuais, é isso que nós temos aqui. Legal, pessoal? E com isso, concluímos formas e concluímos lugar. E nós vamos parando por aqui. Num próximo encontro, nós vamos falar sobre prazos processuais. Na verdade, nós vamos falar sobre o tempo dos atos processuais. Entre várias regras a respeito do tempo dos atos processuais, falaremos sobre prazo. Legal, pessoal? Até breve. Até lá!